Ontem, Jorge Mendes teve uma reunião com a diretoria do Barcelona para conversar sobre o futuro de Lamine Yamal, Alejandro Balde e também Ansu Fati. Inclusive, vale a pena lembrar que nessa semana eu contei pra vocês que o empresário teria prometido ao Barcelona levar uma proposta de 70 milhões de euros no meio do ano por Ansu Fati, e ela seria de um time da Premier League que não teve o nome divulgado, porém tudo indica que ele vai continuar no Barça mesmo. Depois da reunião, o pai do jogador conversou um pouco com a imprensa e falou o seguinte: meu filho vai ficar no Barcelona e isso é certeza absoluta, é garantido. Completando aí sobre a equipe catalã, ontem eles informaram aí que o diretor Matteo Alemany vai embora do time no dia 30 de junho e ele vai se juntar à equipe do Aston Villa, já foi confirmado pela Rádio Cadena Cope e também pelo Fabrício Romano. Ambos falaram aí que o Barcelona não conseguiu igualar a proposta financeira que ele recebeu do Aston Villa e por isso que o diretor realmente está indo embora. Nesse vídeo eu não vou te contar muito mais coisa interessante, só que antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Tem vídeos todos os dias pra sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. E inclusive nesse daqui eu vou te falar um pouquinho sobre Duílio Monteiro Alves. A torcida já começou a pedir a sua renúncia. Vou te falar também sobre Lucas Veríssimo podendo pintar aqui no Brasil ou não, né? Porque a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Vou te falar sobre Rafinha no Newcastle, Jadon Sancho podendo voltar a ex-clube, Jürgen Klopp pediu o atacante lá da Itália. O vídeo tá muito bom, então sem mais enrolações, solta a intro! Após a derrota de ontem pela Copa Libertadores, o presidente Duílio Monteiro Alves foi muito xingado pela torcida do Corinthians e muitos já pediram até a saída dele do cargo. O presidente deu razão às reclamações da torcida e explicou por que foi atrás do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele é um cara vencedor, experiente, conhece o clube e tem um comando forte, sabe tudo de futebol e para esse momento entendemos que isso daí é muito importante. Foi por isso que ele foi contratado. Lembrando vocês que atualmente o Corinthians é o terceiro colocado do seu grupo na Copa Libertadores, com apenas 3 pontos conquistados em 3 jogos, e Duílio reforçou que o clube ainda luta sim por uma vaga nas oitavas. O próximo jogo do Timão é no dia 24 de maio, lá em Buenos Aires contra o Argentino Júnior, que inclusive é o atual líder do grupo. Lucas Veríssimo recentemente entrou na mira de alguns times brasileiros, como por exemplo Corinthians e Palmeiras, porém a chance dele pintar novamente aqui no Brasil no meio do ano é bem difícil. O jornalista Jorge Nicola conversou com o empresário Paulo Pitombeira, que é representante do atleta, e ele garantiu que a chance de voltar ao Brasil no meio do ano é 0, já que a prioridade do zagueiro é continuar no Benfica. Eles entendem que na próxima temporada, Lucas Veríssimo deve receber mais oportunidades, principalmente porque alguns nomes devem deixar o clube. Lembrando que nessa atual temporada, Veríssimo não entra em campo desde o dia 7 de março. Ontem aconteceu aí o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e, sinceramente, era pra eu ter falado sobre isso no primeiro vídeo do dia, tá? Mas eu esqueci, eu tava tão compenetrado aí nas notícias, teve muita coisa interessante, né, CR7, Messi, por aí vai, e acabei esquecendo, só que bora falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Ontem aconteceu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e temos alguns confrontos bem interessantes, como por exemplo o clássico carioca entre Fluminense e Flamengo e o duelo entre Grêmio e Cruzeiro, que são os dois maiores campeões da competição. Os outros duelos ficaram assim: Internacional enfrenta o América Mineiro, São Paulo pega o Sport, Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, Bahia pega o Santos, Fortaleza enfrenta o Palmeiras, Corinthians pega o Atlético Mineiro. Os jogos aí serão disputados nas semanas do dia 17 de maio até o dia 31 desse mês, tá? E aí depois haverá um novo sorteio para determinar aí os jogos das quartas de final e também o chaveamento até a decisão. Cada clube que garantir a sua vaga nas quartas também vai garantir a premiação de 4.300.000 reais. Na tua opinião, quem é que passa de cada um desses confrontos? Consegue arriscar um palpite aí? Comenta! E também aproveita para deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Como eu falei, aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar o link das minhas redes sociais na descrição, lá sempre rola muita notícia, curiosidades, quiz e muito mais. O técnico Klopp segue em busca de um reforço para o lugar de Roberto Firmino, que vai embora dos Reds ao fim da temporada de graça, e esse sucessor poderia ser Federico Chiesa. O jornal Gazzetta dello Sport informou que o italiano seria um dos nomes analisados pela diretoria, e os Reds estariam dispostos a oferecer 38 milhões de euros por ele nas próximas semanas. Chiesa tem convivido com lesões e problemas físicos, o que acabou baixando bastante seu rendimento e também o valor de mercado. Nessa atual temporada ele soma apenas 2 gols e 4 assistências em 26
25 partidas com a camisa da velha senhora. E aí, o que vocês acham, hein? Federico Chiesa seria um bom nome pro lugar de Roberto Firmino? Ainda mais vendo aí que o rendimento dele tem baixado, o valor de mercado também. Não sei se seria muito bom o Liverpool investir no Federico Chiesa agora, tá? Apesar de que se a Juventus aceitar vender ele por 38 milhões de euros, seria um belo valor, né? Porque o Chiesa já chegou a valer muito mais que isso e eu acredito que ele vai recuperar o seu futebol muito em breve. Quero saber a sua opinião. Chiesa para o lugar de Firmino, seria uma boa? Fala é. O destino de Jude Bellingham vai ser mesmo o Real Madrid, e hoje Fabrício Romano informou que os merengues estão muito perto de completar a transferência. As negociações já estão chegando no estágio final, e os termos pessoais com o jogador já estão praticamente 100% fechados. Real já marcou uma reunião com o Borussia nos próximos dias para completar o acordo pela transferência. Os valores tanto de salário, pagamento ao time alemão, bônus e outras coisas mais ainda não foram divulgados. A ideia do Real Madrid é selar de vez a transferência até o final desse mês e já anunciar a nova contratação assim que a janela se abrir. Manchester City e Liverpool já teriam se retirado das negociações. Meus amigos, Jude Bellingham fez valer aí o desejo dele em jogar pela equipe do Real Madrid, como já foi divulgado algumas vezes pela imprensa espanhola, né? E tudo indica que ele deve ser anunciado aí nessas próximas semanas. Que baita contratação, né? A imprensa espanhola, inclusive, fala que isso daí não impacta em nada a situação do Tchouaméni no meio-campo lá, que ele continua com status de intocável na equipe do Real Madrid. Caraca, mano, o Real já tem um baita time, tem um baita meio campo e agora chegando Jude Bellingham pra ser aí o sucessor do Modric, também do Toni Kroos. É bem interessante, né? Contratação cirúrgica lá de Florentino Pérez. Borussia já estuda repatriar Jadon Sancho no meio do ano e a ideia é oferecer ao United uma proposta de empréstimo por uma temporada. É o que informou o jornal alemão Bild. A publicação fala que o diretor do Borussia, Sebastian Kehl, já está observando de perto a situação do atacante e inclusive já teve os primeiros contatos com os representantes do jogador para um possível retorno. Sancho chegou no time do Old Trafford na temporada passada e até agora não conseguiu se firmar entre os titulares, então uma saída no meio do ano é sim cogitada. Nessa temporada ele soma apenas 6 gols e 2 assistências em 34 partidas. Todo mundo sabe que o Sancho não demonstra o mesmo futebol do Borussia nem de longe, né? Lá no Borussia ele brilhava, era todo jogo praticamente destaque, marcava gol, dava assistência, e lá no United ele tem convivido com alguns problemas, não tem conseguido se firmar, já tá na segunda temporada lá e parece que não mudou muita coisa. Talvez seja bom pra ele retornar ao Borussia, aonde ele conhece muito bem, o clube também o conhece muito bem, então seria uma parceria muito boa pra ele talvez conseguir recuperar o seu ótimo futebol, porque a gente sabe que o Jadon Sancho é um bom jogador, né? Então, quem sabe ele volta pro Borussia aí por empréstimo, recupera seu bom futebol e aí depois volta pra mais uma tentativa lá no Manchester e inclusive pode voltar até mais valorizado, né? Na minha opinião, seria uma boa. E na tua, o que tu acha? O futuro de Rafinha vai se desenhando fora do Barcelona e agora o Newcastle oficializou o interesse em trazê-lo novamente à Premier League. Hoje, o jornalista Gerard Romero, que cobre o dia a dia lá no Barça, informou que os Magpies já procuraram a diretoria catalã e ofereceram um valor na casa dos 80 milhões de euros pelo atacante. Lembrando que por enquanto essa proposta ainda é verbal e somente deve ser formalizada ao fim da temporada, caso o Barça aceite vendê-lo. Rafinha é considerado transferível pela equipe catalã, principalmente para ajudar a baixar o teto salarial e também para ajudar na contratação de outros reforços, como por exemplo Lionel Messi. Agora resta saber se o brasileiro, que fez tanto esforço para jogar no Barcelona, vai aceitar deixar o clube apenas após uma temporada e retornar à Premier League. Sinceramente, eu acho que o Rafinha no Newcastle é muito interessante, tá? O Rafinha também não vem demonstrando no Barcelona o mesmo futebol que demonstrava lá no Leeds United, tanto é que a torcida e também a diretoria ficou um pouco decepcionada, já que não tá no mesmo nível, né? Então é uma boa oportunidade de levar uma bela grana. O Mundo Deportivo já tinha divulgado na semana passada que Rafinha está sim na lista de transferíveis e o Barça esperava pelo menos uma oferta de 40 milhões por ele. Então se o Newcastle tá disposto a pagar o dobro, é muito interessante, concorda comigo? Pra mim, Rafinha nesse projeto do Newcastle ia ser um nome muito legal e ele já tá bem acostumado à Premier League, já conhece muito bem o campeonato inglês. Então pra mim seria uma parceria muito boa. Quero saber a sua opinião. Você queria que o Rafinha continuasse no Barça ou que voltasse à Premier League? Fala aí, tá? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night. Yeah, let's go.